quero que você pode abrir as suas Bíblias para João capítulo 3. João capítulo 3. Como alguns de vocês já sabem, 2 semanas atrás eu não trouxe também a pregação ligado com uma personagem, preguei sobre algo diferente, mas hoje à noite eu gostaria de voltar para também dar mais uma olhada de alguém que encontrou com Jesus Cristo pela primeira vez. Então nós conseguimos já ver vários personagens, várias pessoas que tinham esse primeiro encontro. E tomara que também na sua vida você já teve esse encontro. Aquela vez que você realmente não só encontrou Jesus Cristo, mas encontrou o Salvador da sua vida. Então, nós queremos olhar em João capítulo 3, e na verdade nós vamos olhar em Nicodemos. Talvez você vai lembrar também de uma das pessoas que nós estudamos e com quem eu trouxe uma pregação, foi o cambista, aquela pessoa que estava vendendo coisas em frente do templo. E realmente aquele encontro meio assustador, quando Jesus Cristo chega com aquela bravura de santidade, do fato que eles não estavam respeitando a sua própria casa. Então ela está meio interessante, né, que quando nós já começamos com João capítulo 3, se você já olha já na sua Bíblia em João capítulo 2, você já vai ver que, na verdade, esse foi o último evento que aconteceu, pelo menos no Evangelho de João. Então, fala, Jesus purifica o templo. Não esquecendo que Jesus Cristo fez isso 2 vezes. Ele fez no começo do seu ministério e ele fez no final. O João marca também que ele fez essa purificação no começo do seu ministério. Então, Jesus Cristo está começando a ser conhecido pelo povo. Ele já foi batizado, ele escolheu alguns discípulos, mas não muitos, ele não tem os 12 discípulos ainda. Ele fez um milagre, como nós podemos ver em capítulo 2, sobre virando a água em vinho, mas esse milagre, quando você estuda, foi um milagre quase oculto, quase ninguém sabia que aconteceu. Ela era só um milagre para algumas pessoas específicas, não foi como a maioria dos milagres de Jesus Cristo, já no meio do povão. Então ele não é muito conhecido, mas ele está sendo conhecido aos poucos. Então, podemos ver que ele já começou a fazer alguns milagres. E podemos ver Nicodemos. Nicodemos é a personagem que nós vamos estudar hoje à noite. Nicodemos, ele é um fariseu. E como nós vamos ver daqui a pouco, nos primeiros versículos, ele não era um fariseu qualquer, ele era um fariseu conhecido. Ele era um dos principais dos fariseus. Então, ele tinha um certo título, ele tinha um certo respeito até entre os fariseus. Interessante também, Nicodemos, ele é um fariseu. Então ele viu pessoalmente, ou pelo menos ele escutou a história que Jesus Cristo entrou no meio do templo e fez uma bagunça total e chutou todo mundo fora, chamando a atenção do pecado. Chamando a atenção do pecado que estava no coração do povo, a cobiça. E outra coisa que podemos notar, que Nicodemos também tinha presenciado, tinha escutado sobre alguns milagres que Jesus Cristo já tinha feito. Então começou a criar uma certa curiosidade na vida do Nicodemos. Quem é esse Jesus? Quem é esse Jesus? Tem alguma coisa sobre ele que é diferente. Tem alguma coisa, não consigo entender totalmente, mas tem alguma coisa diferente sobre ele. Mas ele também sabia que muitos dos seus amigos
não gostavam de Jesus. Tinha razão. Jesus Cristo também apontou o dedo para os próprios fariseus e chamou a atenção e falou que o pecado estava na sua vida. Chama eles até raça de víboras, cobras. Que acusação! Para esse grupo santo, esse grupo que era zeloso, esse grupo que queria realmente mostrar a aparência que eles eram santos. Mas ainda assim, Nicodemos estava curioso. Então ele quer ter um encontro com Jesus Cristo. Vamos começar a ler em versículo 1. João, capítulo 3, e versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto, respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Versículo 5. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer de água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido de carne, é carne. O que é nascido do Espírito, é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo? O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é tudo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Nós vamos dar uma parada aqui no meio dessa história. Podemos ver, em primeiro lugar, o Nicodemos, ele chega, e quando Nicodemos decide de visitar? Durante a noite. Durante a noite. Alguém pode falar: não, mas é só uma frase, pastor. Mas na verdade podemos ver tanto quanto que nesse discurso que Jesus Cristo fala para ele, e também cada vez que ele é mencionado mais uma vez em João, destaca esse fato. Podemos entender muito bem que Nicodemos foi durante a noite. Por quê? Ele não queria que todo mundo visse. Ele tinha realmente aquela vergonha: será que outras pessoas vão ver eu falando com Jesus Cristo? Então parece que ele tentou esperar até a escuridão, tentar chegar lá e fazer essa visita. Temos que destacar também que isso é mais estranho ainda nessa época. No meio dessa época, ela é mais diferente ainda. Você já sabe que geralmente à noite, todo mundo simplesmente está voltando para casa, se descansar e comer e já ir direto para a cama. As pessoas não ficaram acordadas geralmente até bem mais tarde. Só para você ilustrar, aqui, se você vai visitar alguém de surpresa, se você chega lá 8 horas de manhã ou 8 horas à noite, qual que você acha que geralmente os seus amigos gostariam de receber uma visita de surpresa? Para a gente seria mais 8 horas à noite. Para eles não. Para eles seria muito mais comum de fazer uma visita de surpresa 8 horas de manhã. Então podemos ver o que Nicodemos estava fazendo aqui não era totalmente o normal. Ele queria realmente fazer quietinho. Ele não queria que todas as outras pessoas soubessem
sobre essa visita. Mas ele era ainda curioso. Ele ainda queria realmente tirar algumas dúvidas que estavam no seu coração. Eu acredito que Deus, como nós podemos ver, que Deus já estava começando a trabalhar na sua vida, como Ele faz com muitos. Não descarta, presta atenção, na verdade, quando tem alguém onde você trabalha, alguém que manda, talvez até no WhatsApp, alguém de um parente seu, que de repente faz uma pergunta para você sobre Deus. Às vezes nem vai fazer no meio do grupo, talvez vai fazer num tempo meio quietinho. Aproveita dessa oportunidade, presta atenção, lembra e veja também que será que Deus, o Espírito Santo, através do seu testemunho de Jesus Cristo, não está despertando algumas dúvidas, algumas curiosidades para que aquela pessoa possa realmente enxergar a salvação que está em Cristo? Deus estava fazendo justamente esse trabalho na vida de Nicodemos. Podemos ver que ele fala em versículo 2, ele está querendo basicamente indicar que talvez Jesus Cristo é mais do que normal. Sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Podemos ver que Nicodemos fez uma ligação. As coisas que Jesus Cristo fez, o poder da sua palavra, os milagres que ele fizeram no meio do povo, sem dúvida nenhuma, ele tinha que vir de Deus. E ele fala isso: ninguém pode fazer esses sinais se Deus não estiver com ele. Mas podemos ver também que ele já não está querendo acreditar e falar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Podemos ver que ele simplesmente está querendo tirar algumas dúvidas. Jesus Cristo, ele volta para o que? Já no começo. O que ele começa a falar? O Evangelho. Ele nem quer discutir tanto sobre isso no começo. A primeira coisa que ele quer falar é sobre as boas novas. Então ele começa a falar. Ele fala sobre aquele trecho que nós entendemos muito bem. Tem que nascer de novo. Tem que nascer pela segunda vez. Então, nós já sabemos muito bem, nós nascemos a segunda vez, nós nascemos através do Espírito Santo na família de Deus. De novo, daquele jeito de fariseu, aquele jeito das pessoas religiosas, ele já até começa a argumentar. Ele falou: como pode um homem nascer sendo velho? Podemos saber através disso que isso na verdade fez parte do jeito dos religiosos. Os religiosos gostavam de debater, eles gostavam. Eu não acredito que Nicodemos realmente acreditava que Jesus Cristo estava falando disso. Ele simplesmente estava mostrando e notando o óbvio. Fisicamente isso é impossível. Então explica melhor. E Jesus explica melhor. Ele começa a falar sobre a ideia de nascer de água e nascer de espírito. Nascer de água é aquele nascimento normal, quando você nasce como bebê. E depois ele começou a falar sobre o nascimento do Espírito Santo. Tem que nascer pela segunda vez. O que é nascido de carne? É carne. E o Nicodemos já sabia muito bem também que quando ele falava disso, todo mundo sabia o lado negativo da carne. Tinha natureza pecaminosa. Então Jesus Cristo, na verdade, quando ele fala em versículo 6, o que é nascido de carne é carne, Jesus Cristo está falando, o que nasceu normal é pecador. O que nasce de carne é pecador. Nasceu com essa natureza pecaminosa, nasceu como pecador. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito, é algo espiritual. Ele falou: não fica admirado que eu falo para você nascer de novo.
E depois ele até mostra a ideia, ou ele dá aquela ilustração como o Espírito Santo, como o vento. Você sabe de onde vem o vento? Consegue ver o vento? É algo invisível, mas você não veja o resultado do vento. Quando realmente tem aquele vento forte que sopra, você consegue ver o resultado. E a mesma coisa com o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo realmente vem, tem diferença. Podemos ver o resultado da chegada do Espírito Santo. Mas ainda assim, podemos ver que foi difícil para o Nicodemos de simplesmente entender tudo. Então, em versículo 9, Nicodemos fala: como pode suceder isto? Basicamente, ele está falando: eu não entendo. Eu não estou entendendo o que você quer dizer. Talvez ele já não gostava do fato que Jesus Cristo já estava meio falando a mesma coisa que ele já tinha referido antes. Fariseus, vocês também têm problema. O seu problema é o problema de toda a humanidade. Você também tem pecado na sua vida que você não quer reconhecer e você não quer se arrepender. Então, talvez até através desses versículos que Jesus Cristo está falando para Nicodemos, ele está falando: tem que ter uma outra mudança. Você nasceu uma vez, você nasceu de água, mas do Espírito Santo. Você realmente tinha uma diferença na sua vida? Tem uma mudança na sua vida? Talvez até que ele nem gostou do fato que Jesus Cristo estava realmente implicando e mostrando isso. E depois Jesus Cristo fala alguma coisa mais forte ainda em versículo 10. Tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Isso foi aquela facada, né? Você acha que você é esperto? Você se mostra como você é sábio, entende tudo? Mas não está entendendo o essencial? Não está nem entendendo a parte da salvação e como tem que realmente existir arrependimento e uma mudança na sua vida, um segundo nascimento? Jesus Cristo estava querendo mostrar para Nicodemos que Nicodemos era um pecador. E que ele tinha que realmente tomar essa decisão para realmente ser salvo. Nicodemos, pelo fato que ele era um fariseu, ele estava estudando desde pequeno, ele estava estudando as escrituras direto, ele estava decorando o Pentateuco. Ele estava realmente lembrando e reconhecendo todas as leis que os fariseus começaram a escrever. O problema com os fariseus é que eles começaram a ler a Bíblia e começaram a inventar muita outra coisa e colocar mais regras só para o homem se gloriar na sua obediência através dessas leis humanas. E em vez de dar honra e glória a Deus, estava dando a honra e a glória a eles. E Jesus Cristo fala: eu achei que você sabia muita coisa. Não está nem entendendo o básico? Nós não vamos falar sobre o capítulo 4, mas o capítulo 4 em João fala sobre o encontro de quem? A mulher samaritana. Ela era quase o oposto do Nicodemos. No meio da leitura parece que ela era realmente alguém, ela tinha, fala, 7 maridos, talvez até que tinha aquela vida errada. Ela era com certeza uma pecadora, e ela também foi durante um certo horário para não ser totalmente conhecido também pelo povo. Ela foi durante o meio-dia, no meio do sol, para tentar pegar água e vai embora.
Provavelmente ela não era alguém de muitos bens. Ela era o contrário de Nicodemos. Nicodemos era respeitado. Ele, onde ele andava, é Nicodemos, olha, é o fariseu, olha, esse homem de Deus. Mas podemos ver Jesus Cristo tratando os dois da mesma maneira. Ele tratou a mulher samaritana como pecadora. Ele ainda dá uma indireta para ela também na mesma maneira, numa maneira meio chocante. Ela falou: verdade, você não é casado, na verdade você tinha 7. E o homem com quem você está agora nem é o seu marido. Então ele estava querendo mostrar para ela que ela era pecadora. E ele estava fazendo a mesma coisa com Nicodemos. Ele queria que ele enxergasse essa necessidade de ver ele como pecador. Vamos continuar na nossa leitura. Versículo 11. Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E de modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Jesus Cristo ainda chama a atenção dele em versículo 11, que na verdade Nicodemos e os fariseus em geral não tinham aceitado o testemunho de Jesus Cristo. Ele falou: você não vai entender. Se você não está entendendo do lado desse mundo, você não vai entender do lado celestial. E depois ele fala daquela ilustração que de novo a gente entende muito bem, de Moisés levantando o serpente no meio do deserto. Nicodemos já teria estudado essa história que podemos achar em Êxodo. E ele iria já conhecer essa história. E ele iria saber que aquela história era um pouquinho ligado com o lado de salvação. Com certeza ele não estava visualizando como nós visualizamos a cruz. E Jesus Cristo pendurado na cruz. E todo mundo olhando para ele, para o nosso lado de salvação. Provavelmente ele não entendeu tudo sobre 14 e 15. Mas será que ele entendeu o versículo 16? Será que ele entendeu versículo 16? É o versículo mais conhecido no mundo. É o versículo mais claro. É um dos versículos mais bonitos. É um dos versículos mais decorados. 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse o quê? Salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê, nota que é o do passado aqui, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Versículos fortes, versículos bonitos. Como muitas pessoas falam, às vezes nós podemos colocar o nosso próprio nome nesse versículo. Nicodemos poderia ter feito a mesma coisa. Porque Deus amou o Nicodemos de tal maneira que deu para Nicodemos o seu Filho unigênito, para que se Nicodemos podia crer, Nicodemos não iria perecer, mas Nicodemos teria a vida eterna. Na verdade, esse versículo ela aplica para qualquer um de nós. Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o seu Filho unigênito. E porque Deus deu esse Filho ao mundo? Para julgar o mundo? Não. Para resgatar, para salvar, para redimir através do seu próprio sangue. No final, em versículo 18, tem pelo menos uma precaução, uma chamada de atenção também, porque ele fala: quem nele crê não é julgado. Quem realmente coloca sua fé em Cristo não vai ser julgado. Mas se tem alguém que não está acreditando, já é julgado, já é condenado. E a única maneira que podemos sair dessa condenação é nascer de novo. É nascer pela segunda vez, nascer através do Espírito Santo. Versículos bonitos para Nicodemos escutar. De ver, Deus me ama e Ele mandou o seu Filho para morrer no meu lugar. Esse homem está querendo apontar e falar que eu tenho pecado na minha vida. E na verdade a única maneira de resolver esse problema do pecado na minha vida é através do Salvador, através desse Filho. Jesus continua, versículo 19: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais o quê? As trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal, aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade, aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Sabemos mais tarde que Deus fala: eu sou a luz. Mais tarde Deus fala que nós deveríamos ser a luz. Eu não sei se realmente Jesus Cristo falou numa maneira de chamar a atenção um pouquinho de Nicodemos ou não. Estaria meio lendo entre linhas para falar isso. Mas podemos ver que Nicodemos foi quando? Durante a noite. Ele queria esconder o que estava realmente fazendo. Não sentiu totalmente confortável. Quando nós estamos dentro da vontade de Deus, você pode andar onde você quiser, sem vergonha. Você vai querer andar na luz. Você não vai ter problemas se as pessoas conhecem a sua vida. Você não vai ter problemas se as pessoas sabem o que você fez ontem à noite, ou o que você fez no final da semana. Você não vai ter vergonha. Você vai falar: não, eu quero que todo mundo pode ver a minha vida, porque eu estou orando, eu estou torcendo que aquela pessoa vai enxergar Jesus Cristo. E a melhor maneira de me ver é durante a luz, durante o dia, enquanto as pessoas podem ver as minhas obras, se são boas ou não. Interessante, capítulo 3, versículo 21, termina, e depois podemos ver, depois de 3, 21, temos qualquer coisa que Nicodemos fala de volta? Temos qualquer outra palavra, qualquer outra resposta de Nicodemos? Não. A cena muda e Jesus Cristo começa a fazer outra coisa. Tem um outro encontro. Tem uma outra cidade, um outro lugar, então acabou. É quase como Nicodemos não tinha resposta. Ele não sabia o que ele iria falar ainda. Interessante, Mateus, Marcos e Lucas não mencionam Nicodemos nenhuma vez. João menciona 3 vezes. João é o único que menciona nos evangelhos. Ele menciona Nicodemos. Ele mencionou 3 vezes. Vamos olhar no segundo. João, capítulo 7. João, capítulo 7. E nós vamos já começar em versículo 45. Pastor Sidney, ele leu vários versículos em João, capítulo 7. Vocês também leram junto com ele. Você leu João, capítulo 7, versículos 1 até o 24.
É interessante todo esse capítulo, podemos ver que o povo estava com muita dúvida sobre quem Jesus era. Tinha alguns que achavam que ele era o Messias, e tinha alguns que achavam que seria melhor matar ele. Em versículo 1 que você leu, fala que não andava em Judeia porque queria matá-lo. Versículo 5 fala, nem os irmãos criam nele. Versículo 12 falou que ele enganava o povo. Versículo 20, alguém falou que ele tinha demônio. Versículo 30, podemos ver que eles queriam pegar ele para matar. Mas vamos pular agora para o versículo 45. Alguém, na verdade, mandou os guardas para pegar Jesus Cristo, para deixar ele preso. E fala em 45, João capítulo 7, versículo 45. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhe perguntaram, por que não o trouxestes? Era para eles pegarem Jesus Cristo, e voltou sem Jesus. 46, responderam eles, jamais alguém falou como este homem. Jamais falou como este homem. Nicodemos está presente. Nicodemos, que você vai ver nos outros versículos, Nicodemos está presente no meio dessa cena. E eles voltam e falam, uau, não sei, parece que não tinha jeito, parecia até errado de ir lá e falar, você é preso, a gente vai levar você embora, porque parecia que as palavras deles eram tão bonitas, tão boas, que ele não parecia alguém ruim, ele não parecia alguém que podíamos condenar ou deixar preso. Talvez Nicodemos está lá pensando, verdade, eu também tinha um encontro assim. As palavras dele parecem palavras poderosas, eficazes. Versículo 47. Replicaram-lhe, pois, os fariseus, será que também vós fostes enganados? 48. Porventura, creu nele alguém dentre as autoridades ou alguém dos fariseus? Você notou a pergunta deles? Como vocês são bobos! Você também acredita nele? Você acredita nessas palavras de Jesus Cristo? Tem um fariseu que acredita nele? As pessoas religiosas sabem o que ele está falando, não tem nada a ver. Quem está presente? Quem está no meio dessa roda dos fariseus? Nicodemos. Nicodemos está lá. E talvez Nicodemos está pensando, sim, eu acredito nele. Eu acredito nas palavras dele. Ou pelo menos um pouco. Mas eu tenho medo de falar. Eu tenho medo de falar que eu sou um seguidor de Jesus Cristo. Eu acho que está certo. Mas todo mundo vai falar mal de mim. Todo mundo já vai tirar sarro de mim e falar, agora você é um deles? Agora você é um discípulo desse carpinteiro? 49. Quanto a este plebe que nada sabe da lei, é maldita, fala eles. Versículo 50. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes, acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Podemos ver numa tentativa meio basiquinho, que podemos ver que Nicodemos está querendo defender o próprio Jesus Cristo. Ele não gosta do fato que eles estão atacando o próprio Jesus Cristo, querendo até falar que nenhum fariseu iria acreditar na palavra dele. Mas olha o que acontece, 52. Responderam eles, dar-se-á
o caso de que também tu és da Galileia? Examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. 53. E cada um foi para a sua casa. Nada foi resolvido. Em 52 eles começaram até a tirar sarro do Nicodemos. Agora você é de Galileia também? Eles sabiam que Nicodemos não era de Galileia. Era uma maneira de simplesmente cutucar ele. Agora você vai ser um simples galileio? Você vai ser um simples pobre daquela região e você vai começar a seguir Jesus Cristo? Se você era esperto, você já sabe que nenhum profeta veio de Galileia. E cada um foi para sua casa. Nada foi resolvido. Podemos ver que ainda assim Nicodemos era como muitos. Ele tinha realmente aquele medo de fazer aquele passo, de simplesmente falar, não, eu sou um seguidor de Cristo. Agora eu realmente quero me arrepender da minha vida velha. Eu não quero ser fariseu mais. Eu quero ser um seguidor de Cristo. Ele tinha vergonha. Talvez você vai notar, às vezes até algumas pessoas que estão envolvidas na sua vida, algumas pessoas ficam às vezes até curiosos para realmente saber mais de Jesus Cristo. Talvez até pensem em fazer uma visita na igreja, ou fazer algumas visitas nas igrejas. Quer saber um pouquinho mais, mas você pode ver que ainda tem aquele medo, aquela vergonha de tomar aquele passo essencial, de falar, eu não tenho vergonha mais, eu sou um seguidor de Cristo. É importante que podemos continuar orando, continuar tentando levar aquela pessoa para Cristo. Porque podemos saber lá no final do Evangelho de João, Nicodemos eventualmente tomou uma decisão. Não sabemos exatamente quando ele tomou. Pode ser que ele tomou essa decisão justamente nesse dia da crucificação. Mas podemos ver aqui o terceiro trecho que João menciona. João capítulo 19 e versículo 38. Quase também como o cambista que nós tentamos imaginar. Ele encontrou Jesus Cristo no começo do seu ministério e ele encontrou ele no final do seu ministério. Podemos ver Nicodemos encontrando Jesus Cristo no começo do ministério e literalmente no fim do ministério. Na verdade, a sua próxima vez, pelo menos que está na Bíblia, é quando ele veja Cristo morto. Quando ele veja Cristo morto na cruz. Cristo já foi condenado pelos próprio grupo de Nicodemos. O próprio grupo dos fariseus decidiram que eles iriam matar o Jesus Cristo. Julgou ele em frente de Caifás, julgou ele em frente de Anas, o sacerdote, levou ele perante Pilatos e Herodes, foi condenado e foi levado para a cruz e morreu. Nicodemos está presenciando e vendo tudo isso. João capítulo 19, 38, fala depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente pelo receio que tinha dos judeus. Pegou essa frase? José era discípulo, mas ele tinha vergonha? Tinha aquele medo, mas ele ainda era conhecido como discípulo. Aí ele, receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. 39. Também, quem veio na cena? Nicodemos. Aquele que anteriormente viera ter com Jesus, quando? À noite.
Nota aquela frase que menciona mais uma vez. Lembra aquele fariseu que tentou visitar Jesus Cristo à noite? O mesmo. O mesmo em frente de todo mundo. 3 horas da tarde. Enquanto que todo mundo viu a escuridão chegar e ficar nessa terra por 3 horas. Depois de um terremoto. Depois de várias coisas. E depois escutando o grito de Jesus Cristo. Tudo está consumado. Todo mundo que está olhando nessa cena, aí que chega Nicodemos. Ele não está com vergonha mais. Ele mostra em frente de todo mundo: eu vou dar um enterro digno. Um enterro digno. Eu quero que ele seja enterrado num túmulo dos ricos. Sabemos também que isso faz parte das profecias dos profetas do Velho Testamento. Olha o que ele faz. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera até com Jesus à noite, foi levando cerca de quanto? 100 libras de um composto de mirra e aloes. 33 quilos. Era algo exagerado exorbitantemente. Aquelas pessoas viu que isso era realmente, ele estava mostrando através do valor, através da quantidade, que essa pessoa era da realeza. Essa pessoa era uma pessoa importante. Ele não era ladrão. Ele não era alguém que merecia ser condenado. Ele estava falando como um representante do mesmo povo que matou o próprio Jesus Cristo. Eu não faço parte deles. Eu sou um seguidor agora. Eu quero mostrar o meu amor para Jesus Cristo. Talvez ele já pensou: uau, tarde demais. Toda aquela vez eu fiquei com medo, não tinha aquela coragem de tomar aquela decisão. Por quê? Versículo 40. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e envolveram em lençóis com os aromas, como é do uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus, e por estar perto do túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Ele talvez até nem entendeu tudo. Talvez achava que era o final, que era o fim. Mas na verdade era só o começo. E Deus iria dar para Nicodemos mais uma chance de mostrar o seu amor. Na verdade, ele iria dar várias oportunidades para ele mostrar o amor no futuro. Nicodemos podia evangelizar e continuar falando para as pessoas ao seu redor do seu encontro com Jesus Cristo. Eu não sei se ele conseguiu de ler o Evangelho de João e ver o seu nome escrito aqui mais 3 vezes no futuro. Mas uma coisa que eu imagino é que ele lembrava muito bem do versículo do João 3,16. E sendo erguido para todo mundo ver, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para oferecer a vida eterna. Eu imagino que ele já estava acreditando que Jesus Cristo era o Filho de Deus. E agora Deus ama cada um de nós. Deus me ama, Deus ama Nicodemos, tanto quanto que ele vai mandar o seu filho morrer na cruz. Ele tinha escutado sobre uma profecia que foi feita pelo Caifás, que simplesmente falava no meio
profecia: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha a aparecer toda a nação? Jesus Cristo tem que morrer para me salvar. Talvez enquanto que ele viu aquela condenação do seu próprio povo, dos fariseus, faz parte do plano de Deus? Isso faz parte do plano de Deus? Ele me ama tanto que vai deixar o seu filho morrer no meu lugar? Talvez ele conseguiu de ver aquele grande amor enquanto que ele acompanhava esse para o lado do tribunal. Talvez até fez parte, como muitos, que até seguia Jesus Cristo na via dolorosa. Enquanto Jesus Cristo estava lá, sangrando, sendo zoado para todos os lados, pessoas batendo nele, depois que ele foi chicoteado, nem podia enxergar quem ele era mais. Isaías fala, tentava arrancar a barba, batia na cabeça, colocou aquela coroa dos espinhos e viu Jesus Cristo mal com energia e força para conseguir de ainda subir até Gólgota, o lugar da caveira. E vê o amor de Jesus Cristo enquanto que ele gritava para Jerusalém: Jerusalém, não chora por mim, chora por vocês. Eu estou morrendo no seu lugar. Talvez ele conseguia de entender melhor quando ele escuta Jesus Cristo na cruz, quando ele fala: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Mas uma coisa que sabíamos, que Nicodemos falou: eu quero fazer a minha parte agora. Eu quero fazer a minha parte agora. E talvez eu não fiz a minha parte antes, mas daqui diante eu quero fazer a minha parte. Eu quero mostrar o meu amor para Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14, fala: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Nicodemos falou: eu quero fazer a minha parte agora. Vou tirar o corpo. Eu quero que todo mundo saiba. Não vou ficar na sombra mais. Eu não vou ficar no meio da escuridão. Eu vou fazer isso durante o dia. Eu quero que todo mundo saiba que eu não tinha nada a ver com a morte de Jesus Cristo. Eu sou um seguidor e eu vou deixar ele em um túmulo dos ricos. Vou colocar 100. Vou colocar 33 quilos, 100 libras simplesmente de mirra para mostrar para as pessoas. Eu sou um seguidor. Interessante o encontro que Jesus Cristo tinha com Nicodemos. Não fez efeito na primeira vez, na primeira noite. As palavras ficaram, com certeza. Aquela conversa, com certeza, ficou com Nicodemos a vida inteira. Mas ainda não tinha feito uma mudança na vida de Nicodemos. Mas Jesus Cristo é misericordioso, né? Ele mostra compaixão vez após vez. E Ele nos dá mais uma chance. Ele sempre está pronto de dar mais uma chance. Ele dá mais uma chance no meio da salvação. Tem muitas pessoas que às vezes rejeitam Cristo várias vezes na sua vida. Não quer deixar aquela vida velha para trás. Não quer se arrepender. Às vezes fica curioso, às vezes quer a bênção de Deus, às vezes quer uma parte de Deus, mas não quer Deus totalmente. E continua recusando Ele aos poucos. Mas Deus ainda sempre volta e fala: e agora? E hoje?
E também para o crente, ele faz a mesma coisa também. Ele quer que nós podemos abraçar Ele, mostrar que nós somos seguidores de Cristo no meio da luz, e servir a Ele e não ter vergonha de quem sabe. E às vezes, muitas vezes, por várias razões, a gente deixa aquele primeiro amor esfriar, e acabamos em não simplesmente falando: Deus, eu quero ser usado nas suas mãos. Mas Deus sempre volta e fala: tá bom, e daqui diante, e hoje para diante, vai me servir? Vai me amar? Aquele primeiro encontro com Nicodemos é famoso, mas por causa daquele versículo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você tem essa vida eterna? Você tem confiança nessa decisão? Você também, crente, sabe a importância dessas boas novas? Tomara que sim.